Gente, vamos só dar uma recapitulada aqui para vocês se situarem e ver como vocês estão. Então vocês têm algumas coisas que vocês tinham que fazer, né? Uma delas é fazer o termo de abertura do projeto, depois fazer aquele documento, que é a declaração preliminar de escopo, tá? Que acho que a maioria já fez também. Fazer o planejamento das atividades e dos recursos lá no Open Project, ok? Que é lançar as atividades, lançar os recursos e alocar os recursos. Esse aqui eu Alguns terminaram, outros terminaram na aula passada aqui mesmo, tá? E agora faltam mais duas coisas para a gente fazer. Um é esse que eu vou passar aqui hoje, que é a análise de risco. E outro, na verdade, é a gente construir o documento final do projeto, tá? O próximo é bem tranquilo. Esse aqui também é bem simples, tá? Então, vamos só prestar atenção um pouquinho nisso aqui, é coisa rápida. Eu vou disponibilizar para vocês poderem fechar praticamente o conteúdo que tem que construir, porque o outro, na verdade, é o quê? É só a gente pegar o que já está pronto e montar o documento. O único que a gente tem que construir ainda, que a gente vai ter que fazer algum trabalho novo, é esse análise de risco. O próximo é, na verdade, a junção de tudo isso que vocês já fizeram. Gente, então, vamos pensar no seguinte. Qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer coisa, existe um risco de dar errado, né? E como um projeto não é diferente. Então a gente tem um risco também de que o projeto dê errado, de que alguma coisa saia do controle, de que alguma coisa não seja executada da forma que a gente pensava. E aí então surge a necessidade de a gente fazer o que a gente chama de análise de risco. A análise de risco, então, é o quê? A gente avaliar dentro do escopo do meu projeto, dentro do que eu vou fazer, quais são as possibilidades de problema, tá? E não é só para não ficar sabendo dos problemas, né? É para que eu, sabendo dos problemas que podem ocorrer, eu possa, com isso, planejar alguma reação para esses problemas, tá? Então isso é o que a gente chama de análise de riscos. Então tem 4 etapas básicas aí, né? Identificar os riscos. Então, nessa etapa de identificação, eu vou verificar quais são os riscos que podem ocorrer, ou seja, quais os problemas que podem acontecer. Depois que eu identifiquei quais são, eu vou fazer a projeção, né? Avaliar o que pode acontecer caso esse risco venha a acontecer, projetar qual que vai ser o impacto desse meu problema, tá? Avaliar a gravidade disso, né? E também fazer a possível administração desse risco, que vem a ser o quê? Verificar soluções, forma de contornar, forma de amenizar o problema. Então são as 4 etapas básicas e que a gente vai transformar isso em uma planilha do Excel. Então a primeira delas, a identificação dos riscos. O gerente vai fazer o levantamento dos riscos que podem acontecer em conjunto com toda a equipe, né? E na verdade, toda a equipe que trabalha no projeto consegue enxergar um nível de risco diferente. Às vezes o gerente do projeto enxerga um risco mais alto nível, de repente quem está no operacional ali enxerga um problema mais detalhado que o gerente não iria enxergar. Então, essa é a etapa. Eu também vou, nesse momento, identificar quais são os tipos de risco, tá? Depois na planilha nossa vai ter a oportunidade de preencher isso aí. Aí aqui eu tenho os tipos, ó. Risco de projeto, né? Ou seja, relacionado com o próprio projeto, o orçamento mal calculado, eu mensurei mal a quantidade de horas, eu contei com determinada equipe, a equipe não estava disponível. Então são riscos que fazem parte do projeto mesmo em si, né? São inerentes ao projeto. Risco técnico, né? Olha, eu pensei em fazer uma interface, mas depois eu vi que aquela interface não tem como fazer, ou é mais difícil do que eu pensava, ou a tecnologia que eu preciso não está disponível ainda, ou então existe uma limitação legal. E o risco de produto, do produto em si, que é depois do projeto pronto, é risco desse produto para que ele entre no mercado, para que ele seja aceito, para que seja possível fazer uso dele. Então esses são os 3 tipos de riscos que nós temos aí.
A outra etapa, então a primeira etapa, né, foi essa daqui, que é a identificação dos riscos. Então, dentro da identificação dos riscos, eu vou identificar o tipo deles também. Tá? A segunda etapa é fazer a projeção desse risco. Então, na projeção, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é: qual a probabilidade que esse risco aconteça? Então, existe uma grande possibilidade desse risco acontecer, uma baixa possibilidade, uma média. Tá? Então, eu vou fazer uma estimativa de qual é a probabilidade que esse risco aconteça. Exemplo: o projeto envolve um evento de lançamento do produto e esse evento vai ser ao ar livre. Existe uma probabilidade de que chova? Qual que é a probabilidade? Vamos colocar que é alta, porque a gente está chegando no verão. Tá? Então, baseado nisso, eu vou também pensar o seguinte: caso esse risco venha a ocorrer, caso ele realmente aconteça, qual vai ser a consequência que ele vai gerar no projeto? Então, duas etapas, né, na definição dessa projeção. Existe uma grande, média ou baixa probabilidade desse risco acontecer. Caso ele ocorra, qual vai ser o impacto? Se é um grande impacto, se é médio, se é baixo. Tá? Se chover o local for coberto, existe uma alta probabilidade de acontecer, de chover, mas o impacto no projeto vai ser baixo, porque o local é coberto. O local é descoberto, então o impacto vai ser alto, né? Então eu tenho que verificar isso aí também, tá? Porque isso vai me dar uma ideia de quanto eu devo me preocupar com aquele risco. Terceira etapa, né, é a avaliação dos riscos, onde eu vou definir ações emergenciais, né, para ser tomada caso aquele risco aconteça. Então, aconteceu aquele problema, qual é a ação que eu vou tomar, né, como reação àquele problema que aconteceu? Então, tive uma situação de risco, aconteceu, como que eu vou reagir a isso agora? Isso tem que ser planejado antes também. E tem também, a gente pode definir o breakpoint da suspensão. Olha, se acontecer esse problema, nós vamos interromper o projeto. Isso tem que ser determinado antes também. E aí, feito isso, a gente vai preencher essa etapa, essa planilha, que é uma matriz de planejamento de resposta aos riscos. Então, tem aqui algumas colunas. Eu acho que não está dando para vocês enxergarem, deixa eu ver se eu dou um zoom. Então é bem simples, né? O preenchimento dela é bem fácil. Não sei se está dando para vocês lerem antes das colunas, mas eu vou fazer a leitura aqui. Então o item é só a numeração, né, de acordo com a numeração que vocês fizeram lá no OpenProj. Tá? Esse risco vai acontecer em qual momento? Então é interessante, não é obrigatório, mas é interessante que siga a mesma numeração que está lá no OpenProj. Esse risco aqui está relacionado com o item 1.1 que está lá no OpenProj. Tá? E qual fase que é? Que você vai descrever, né? É na fase de levantamento de requisitos, é na fase de construção do protótipo, em que fase que é que vai acontecer, que pode acontecer esse problema. Aqui o risco, eu vou descrever, né, textualmente qual que é o risco que pode acontecer, ou seja, qual é o problema que pode ocorrer. Tem duas colunas aqui que são importantes: probabilidade e gravidade. A probabilidade é qual é a chance de que esse risco venha realmente a acontecer. Eu posso colocar média, baixa ou alta. Se eu colocar alta, quer dizer o que? Olha, provavelmente isso vai acontecer. Tá? Não é um fato ainda, mas existe uma grande probabilidade que isso aconteça. Existe uma média probabilidade que isso aconteça. Tá? E na segunda aqui, gravidade, caso venha a acontecer, qual é o impacto do projeto? Se é impacto médio, alto ou baixo. E aí nessa coluninha aqui, MV, é só a junção, gente. Se aqui é médio e médio, aqui vai ser MM. Se aqui é baixo e A, vai ser B e A. Então é a primeira letra da probabilidade e a primeira letra da gravidade. Tá? Só para você olhar ali e já saber quais são as situações aí. Depois disso tem duas outras colunas. Qual é o tipo de resposta que eu vou dar e eu vou descrever qual é a resposta.
Então aqui a gente tem dois tipos básicos, tá? Vocês podem acrescentar mais aí. Primeiro tipo, mitigação. Né? Mitigação é o quê? É você amenizar o problema. De alguma forma contornar esse problema ou amenizar ele caso não seja possível contornar. Então eu vou colocar lá, mitigação e a descrição da minha ação que vai amenizar esse problema caso ele venha acontecer. Tá? Outro tipo aqui, ó, aceitação passiva. E eu vou colocar, olha, caso aconteça essa situação, caso esse problema ocorra, eu não tenho o que fazer. Então, não vou me preocupar com isso. Vou documentar aqui para falar que existe, vou documentar para falar que eu pensei nessa situação, eu planejei essa situação, mas eu vou colocar aqui que o risco não será respondido. E por que não vai ser respondido? Tá? Ok? Simplesinho de preencher, né? Tranquilo. Então, essa etapa agora, eu vou deixar vocês preencherem essa planilha. Vocês vão provavelmente ter um pouquinho de dúvida, vocês vão me chamando. E aí, quem não cumpriu as etapas anteriores ainda, terminar a etapa anterior antes de chegar nessa. Porque não tem como fazer essa se não fez as anteriores. Tá? Ok? Vou colocar uma para todos. Então, eu vou colocar essa com exemplo preenchida, que vai se chamar riscos, e vou colocar outra que chama riscos limpo, que é sem nada para vocês usarem.